Vamos voltar lá no exemplo da taxa de queima. Então, a gente tinha que o tamanho da amostra era 16 e eu tinha o desvio padrão de 2,5. Aí a gente queria testar se μ era 50 ou se μ é diferente de 50. E a gente coletou essa amostra de tamanho 16 observando uma média de 51,3, tá? Então, vamos ver o que é o p-valor nesse caso. Então, a gente tem essa figura aqui. Eu estou testando se a minha distribuição tem essa média aqui, de 50. Aí, eu observei esse valor aqui, 51,3. Então, eu tenho um valor tão ou mais extremo que 51,3, significa o quê? Que ou ele é maior do que 51,3, pro lado de cá, ou ele é menor do que um valor simétrico aqui em relação a 50. Porque o 51,3 para 50, né? A diferença aqui é de 1,3. Eu somo 1,3, vou ter 51,3. E se eu subtrair 1,3, eu vou ter 48,7. Tá? Porque ele pode ser, como eu estou testando igual contra diferente, o extremo pode ser extremo tanto acima quanto abaixo. Acima vai ser maior que 51,3, que eu observei, aí eu subtraio menos 1,3. Então, o meu p-valor vai ser esse aqui, que é a probabilidade de observar um valor tão ou mais extremo do que o 51,3, tá? A gente vai ver que, no caso unilateral, tá? Vai ser um lado só, porque o valor extremo eu estou testando só de um lado. A probabilidade dessa área aqui. Então, eu vou fazer 1 menos essa probabilidade aqui do meio. Então, vamos ver como que fica o cálculo do p-valor nesse caso. Vai ser o quê? Eu vou ter que mesmo. Eu vou fazer 1 menos a probabilidade do x barra estar entre 48,7 e 51,3. E aí, eu sei o quê? Que o x barra tem uma expressão normal, com uma média 50, e o desvio padrão igual a 2,5 dividido por raiz de n. Eu padronizo. Aí, isso vai me dar menos 2,8. E aí, isso me dá um valor de 0,038. Então, a probabilidade, aquela área ali que a gente viu, de obter um valor tão ou mais extremo que esse aqui, que o 51,3, é de 0,038. Então, vamos supor, se meu nível de significância for 0,1, o p-valor é menor, eu rejeito. Se meu nível de significância for 0,05, é menor, eu rejeito. Quer dizer, se for 0,01, eu não rejeito, porque o alfa é maior do que 0,03. Agora, se for 0,01, eu rejeito. Ou se for 0,05, eu rejeito. Então, vai depender do nível de significância que eu fixar, tá? Isso vai depender muito da área, do pesquisador. Por exemplo, em áreas de ciências sociais, como você tem muita variabilidade, você lida com o ser humano e entrevista, tem muita fonte de erro, então geralmente a gente fixa um nível de significância maior. Agora, em área assim, engenharia, você pode fixar um nível de significância menor. Em geral, a gente coloca 5%. Então, se o p-valor for menor que 5%, por exemplo, nesse caso que seria, eu falo que eu rejeito a hipótese nula com 5% de significância. Então, gente, só tentando explicar aqui um pouquinho melhor, o que significa um valor extremo. Então, vamos supor, eu tô aqui com a minha curva, né? Aí, eu tô aqui testando μ igual a 50. Aí, eu fui lá e obtive um valor, sei lá, 52. Tá? Só que se eu calcular a probabilidade de eu observar o valor 52, isso é zero, né? Porque é uma distribuição contínua. Então, o que eu tenho que calcular é a probabilidade de eu ter um valor tão ou mais extremo que 52. Ele pode ser extremo, significa o quê? Que ele está longe dos 50. Não significa que ele é maior ou menor que 50. Ser extremo aqui significa que ele está longe dos 50. Por quê? Porque eu estou testando se é igual ou diferente de 50. Então, se ele está longe para cima, significa que essa área aqui, que ele é maior do que 52. Mas se ele estiver longe também,
ele também pode estar longe para o outro lado, né? Só que longe para o outro lado significa o quê? Ele está a 2 distâncias para cima ou 2 distâncias para baixo. Então, aqui também é um valor extremo. Então, o valor extremo aqui significa que ele está a uma distância de 2 unidades do 50, tanto para cima ou quanto para baixo. Então, todos esses aqui que estão a uma distância maior ou igual a 2 unidades vão ser valores extremos. E agora a gente vai ver que, na verdade, eu posso utilizar um intervalo de confiança para fazer um teste de hipótese. E eu costumo sempre cobrar isso na prova e os alunos erram. Eu falo para fazer o teste usando a região crítica e faço para fazer o teste novamente usando o intervalo de confiança. E é bem simples, gente. Vamos supor, eu quero testar assim, se θ é igual a θ0 contra θ é diferente de θ0. Aí eu vou e faço um intervalo de confiança para o meu θ, sei lá, de 95%. Tá, gente? Já viu como é que eu faço isso? Se o meu θ0 estiver dentro do intervalo de confiança, vamos supor, eu estou testando 50 contra diferente de 50. Se o 50 estiver dentro do intervalo de confiança, eu não rejeito. Se ele estiver fora, eu rejeito, tá? Então, se eu estou testando μ igual a 50 contra μ diferente de 50, aí eu acho o intervalo entre 48 e 52, e meu intervalo foi entre 48 e 52, então eu não rejeito. Que significa o quê? Que o meu θ está ali dentro de uma região altamente provável. O exemplo lá dos 50. Vamos supor que eu quero testar, então, que a taxa média de química é 50 contra a hipótese que a taxa média é diferente de 50. Aí a gente observou uma média mostrada de 51,3, um sigma de 2,5, né, e um N de 16. E aí a gente rejeitou a hipótese nula para alfa igual a 0,05, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um intervalo de 95% de confiança para mim, porque o meu alfa é 0,05. Então, o meu intervalo vai ser de 95, vai ser sempre de 1 menos alfa. Se eu fizer esse intervalo de confiança, do jeito que a gente viu lá nas outras aulas, ele vai ser entre 50,075 e 52,525. Então, como o 50 ele não está aqui, né? Ele é menor do que 50,075, eu rejeito a minha hipótese nula, tá? Porque ele não está aqui dentro do meu intervalo de confiança. Então, é um indicativo de que μ não deve ser 50. Porque se meu intervalo de confiança não contém os 50, é um indicativo de que o μ não é. Então, o procedimento geral para o teste de hipótese é esse. Eu vou identificar um parâmetro de interesse, tá? E aí, eu vou especificar a minha hipótese nula. A minha hipótese nula é essa. Eu exponho meu nível de significância. Desses 100 significantes, não sei, eu quero testar μ igual a 0 contra μ diferente de 0. Eu determino a minha taxa de teste, vai ser a proporção amostral, a média amostral. Eu calculo o p-valor. E aí eu tenho duas formas de proceder. Eu calculo o valor P, ou p-valor, e vejo se ele é menor do que alfa. Se ele for 0,03 e meu alfa for 0,05, eu rejeito. Se ele for maior, eu não rejeito. Ou então, eu determino a minha região crítica. Eu fixo alfa e determino a região crítica. E se a estatística cai na região crítica, eu rejeito. Se ela não cai, eu não rejeito, tá? E aí, eu concluo o meu teste. Então, sempre vai ser esse procedimento aqui. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver esse procedimento para o caso específico, quando eu estou testando uma afirmação sobre uma média e uma afirmação sobre uma proporção, certo?